Fala galera, tudo bem com vocês? Essa aula aqui eu já comecei pelo microscópio, né? Já dá para perceber. Então, nessa aula aqui eu vou explicar para vocês dois tipos de trilhas, beleza, pessoal? Então, a gente tem dois tipos de trilhas. A gente tem a trilha visível e a trilha invisível. Por que, pessoal? Vamos colocar aqui, deixa eu pegar minha pinça para começar a explicar aqui para vocês. Ó, a trilha visível, pessoal, é essa daqui, ó. Ela começa aqui nesse conector, é um exemplo, tá? E ela passa por aqui de dentro e ela sai nesse componente. Tá vendo que tem uma linha? Ó, deixa eu pegar um outro. Ó, ela começa aqui, passa por aqui, termina aqui. Essa daqui começa por aqui e passa por aqui e termina nesse componente. Essa aqui que está rompida também, começa aqui e termina aqui. E essa daqui, ó, essa daqui é uma trilha invisível, que ela começou aqui e terminou onde? Ela desceu dentro da placa e ela vai sair em algum lugar. Essa aqui também, essa trilha aqui, ó, essa grandona aqui, ó, pessoal, é uma trilha, ó. Ela começou nesse pino do conector, saiu e veio para esses componentes aqui. Essa daqui, ó, essa daqui, pessoal, é uma trilha invisível. Por quê? Ela começou e morreu aqui. Morreu aqui não. Ela foi por baixo da placa e saiu em algum lugar. O que eu quero dizer, pessoal, que a placa ela é inteira assim. Ela tem, pelo menos uma placa, tem de 7 a 10 camadas, tá? Camadas de placa. Então, às vezes, uma trilha ela vai descer, vai acabar aqui e vai para a terceira camada, vai para a quarta, para a quinta, dependendo qual é a função dela, entendeu, pessoal? Então, assim, o que mais acontece nos celulares hoje em dia, eu coloquei aqui como exemplo, é acontecer o quê? O cara vai tirar um conector, vai tirar um componente e acaba danificando a placa, arrancando a solda da placa. Como que a gente faz o jumper, né? A gente já teve uma aula explicando disso daí também, como puxar jumper de uma placa a espelho e do esquema elétrico. E esse daqui? Então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pessoal, em quais componentes aqui, quais trilhas perdeu, não dá mais para fazer o jumper, né? Que perdeu o jumper. Quais trilhas aqui que perderam? Perderam a solda, né? Qual que é? Então vou refazer minha pergunta para ficar melhor ainda. Pessoal, eu consigo recuperar alguma dessas trilhas aqui sem puxar jumper? Acho que ficou melhor essa pergunta. Já vou responder logicamente para vocês. Pessoal, a única que a gente consegue é essa daqui, a do meio. Por quê? Porque não foi arrancada por completo. Tá vendo que tem um pontinho de solda? Então, se eu vim aqui e soldar, vamos fazer isso aqui, ó. Aplicar aqui um pouco de fluxo aqui, tá? Bem pouquinho, só para a gente soldar. Vou vir aqui com o meu ferro de solda. Vou pegar um pouco de estanho. Deixa eu alinhar ela de novo aqui para vocês verem melhor. Vou vir aqui e vou... Ó. Então isso quer dizer o que, pessoal? Que eu consigo colocar um conector de carga aqui sem puxar um jumper, tá? Por quê? Porque ela não foi perdida a linha por completo. Eu ainda tenho um ponto de solda aqui na placa, certo? Deixa eu pegar o cotonete aqui para a gente dar uma limpada para a gente enxergar melhor. Vou dar uma limpada aqui para a gente continuar a explicação. Então, essa do meio aqui, eu consigo soldar em um outro conector aqui, sem precisar jumpear. Mas, Bruno, e as outras duas? Eu consigo fazer isso? Não, pessoal, eu tenho que fazer um jumper. E um jumper como?
Como a linha é visível, ela sai daqui e vai para esse componente, eu tenho duas formas de fazer. Eu tenho essa primeira forma aqui que eu deixei como exemplo, é se eu perder toda essa trilha aqui, ó. Ainda eu tenho um pedacinho dessa aqui, ó, mas eu vou acabar de danificar ela. Ó. Pronto, eu não tenho mais trilha aqui, ó. Um exemplo, eu perdi toda essa trilha aqui, ó. Ó, eu perdi toda essa trilha aqui. Então eu tenho dois jeitos de fazer isso aí agora. Eu posso, isso aqui eu estou falando de trilhas visíveis, tá, galera? Eu posso pegar e ligar agora esse componente que sai dessa trilha. Eu posso pegar um fio, ligar aqui, diretamente no conector desse pino aqui. E agora, e essa trilha aqui, Bruno, que eu não tenho solda aqui, mas eu tenho ainda a continuação dela. Aqui é mais fácil, pessoal. Ó, eu posso vir aqui, ó, raspar um pouquinho dela. Ó, posso vir aqui, ó, raspar um pouquinho dela, certo? E colocar um pouco de estanho, né, um pouco de solda. Deixa eu ver aqui. Ó, coloca um pouquinho de solda. Aqui, ó, assim. Ó. É que eu não apliquei o fluxo, aí ele não pega direito, pessoal. Por isso que é importante, é até chato ficar falando, né? Coloca fluxo, porque, ó, eu não coloquei um pouquinho de fluxo, ele foi mais difícil de eu soldar. Ó, o que vai acontecer agora, ó, quando eu coloquei fluxo. Eu quero soldar essa trilha aqui que eu acabei de raspar, essa terceira aqui, ó. Vou vir aqui, ó, na hora soldou, pessoal. Então o fluxo é muito importante. Deixa eu dar uma limpadinha aqui para a gente conversar de novo, certo? Então vamos lá, pessoal, resumindo. Quando eu tenho trilhas visíveis, deixa eu limpar aqui para a gente enxergar de novo corretamente. Aí, ó, nesses três exemplos aqui, ó, que eu dei para vocês, o primeiro exemplo dessa trilha, eu perdi totalmente o contato com a solda. Só que ela é uma trilha visível. Ela começa aqui e ela termina nesse componente. Então, logo, se eu puxar um fio jumper desse componente com o pino desse conector, ele vai dar continuidade e vai refazer essa trilha. Ok, entendi o primeiro procedimento. Bruno, o segundo procedimento, eu não tinha perdido totalmente minha solda. Eu tinha um ponto de solda ainda na trilha. Eu preciso fazer o jumper? Não precisa. Bruno, no terceiro exemplo, eu perdi o ponto de solda do conector, só que, como é uma trilha visível, eu tenho ainda o contato com a trilha. Eu não perdi o contato com a trilha. Eu preciso jumpear do componente pro pino do conector? Não precisa. Se você quiser, você pode jumpear, raspar a placa igual eu raspei, colocar um pouco de estanho e jumpear daqui pro pino do conector, que ele vai dar contato diretamente. Aí vem a pergunta agora para mim, que eu tenho certeza que você deve estar fazendo. Bruno, e esse pino aqui? Se eu perco ele agora, o que eu faço? Porque os outros estão fácil, né? Eles estão aqui na minha frente, é só eu jumpear aqui. E esse daqui que a trilha é por baixo? Pessoal, esse daqui, ó, que é a trilha, esse não, né? As trilhas que são internas, invisíveis, a gente só consegue saber o ponto que ela está ligado pelo esquema elétrico.
Então a gente tem que acessar o esquema elétrico do modelo, pegar o conector aqui que a gente está mexendo, ou seja qual componente, às vezes está mexendo num CI, num circuito integrado, numa câmera, num conector FTC de alguma coisa, no setor de Wi-Fi, enfim, perdeu o contato com a trilha e essa trilha é invisível ou interna, o que eu tenho que fazer? Olhar no esquema elétrico para ver qual componente próximo, deve ser algum componente próximo aqui que deve estar interligado, tá? Para ter certeza, vou fazer o último teste com vocês nessa aula. Como eu perdi duas trilhas ali, vou colocar aqui na escala de BIP, ponteira vermelha, vou colocar aqui num terra, tá? Vou colocar aqui, nesse terra aqui. E vou colocar nesse daqui, Essa trilha é visível, então quer dizer o quê? Se eu encostar nesse componente aqui ou nesse daqui do lado, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais assim para vocês verem. Se eu colocar aqui em um desses dois componentes, ele tem que bipar, tá? Por quê? Porque é uma trilha visível e dá para a gente ver que ela sai desse ponto e liga esses componentes aqui. Então tem que bipar. Bora lá ver? Na hora, pessoal. Entendeu? Então é fácil a gente achar uma trilha. Agora, e esse componente que a trilha é invisível? Eu não posso vir aqui, e tentar bipar com esse aqui. Poder eu até posso, só que não bipa, não vai achar. Pode ser que ache, mas não é certeza, pessoal. Porque a gente também não sabe se esse aqui é o terra. Porque se for o terra, pode ser que bipe com outros componentes. Um exemplo, aqui não bipou. Esse aqui bipou. Bipou nesse aqui também, Então, mas para eu ter certeza, porque a trilha é interna e invisível, somente com o esquema elétrico eu vou saber se realmente esse componente aqui que eu acabei de colocar um pouquinho mais próximo, esse daqui que bipou, ele faz continuidade com essa trilha, sim ou não? Se eu olhar no esquema elétrico e sim, eu posso puxar um jumper daqui para cá. Beleza, galera? Acredito que ficou bem detalhada essa aula, tá? Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, é só chamar a gente aí que a gente responde vocês. Beleza? Tamo junto, até a próxima aula. Valeu!